Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje vai ser sobre a Claro, prestadora de telecom hoje que atua no Brasil e que tem diversos clientes corporativos. Lembrando, tá? O projeto Gestor de Telecom, ele é voltado para quem é um profissional, ou seja, quem faz as atividades de gerenciar os serviços de telefonia ou banda larga de uma organização. Então são 112 aulas que eu vou ensinar, passar diversas informações e conhecimentos para você entender sobre o mundo de um gestor de telecom. Por exemplo, falar de algumas prestadoras, dos serviços, conceitos, auditoria, reduzir custos, gerenciar os serviços, diversos assuntos. Então, se você tiver algum assunto para adicionar, me manda essa informação que com certeza eu vou colocar na pauta para a gente avaliar. Mas, se você já é uma pessoa que assiste, vamos dizer, quase um aluno do meu ponto de vista, essas informações aqui você vai ter com mais facilidade para o seu dia a dia profissional. E se você está entrando aqui pela primeira vez, você vai entender como é que eu passo as informações, como é que é o fluxo, e você vai ver outras aulas. Essa é a 038, então são 112 e a gente vai falar sobre a Claro hoje. Primeiro, a fundação da prestadora Claro Brasil. Eu prefiro falar Claro Brasil do que apenas Claro, visto que a Claro existe em diversos países. Então, quando eu falo Claro Brasil, eu acho que fica mais específico, só para você entender, tá? Em dezembro de 2003 foi quando ela foi estruturada, mas ela foi constituída em 2004. Mas entenda que em 2003 ela começou a já fazer as operações. Como é que ela iniciou? Ela fez uma junção, vamos dizer, ela adquiriu algumas empresas, que foi a BCP, que era muito mais conhecida na época, por exemplo, então foi, no meu ponto de vista, de maior porte que foi adquirida, a Mericel, a TL, Claro Digital e a TES. Ou seja, essas empresas, ou seja, cada uma de uma região, ela juntou pelo nome, pela marca Claro. Para você entender que foi assim que ela foi constituída, ou seja, já adquirindo empresas com certa participação no mercado. A sede da Claro é em São Paulo. Então a organização ela foi constituída, foi estruturada e foi crescendo. Então a Claro hoje no Brasil ela tem uma estrutura robusta de alguns serviços direcionados ao cliente corporativo e pessoa física, mas a sede em São Paulo ela facilita para gerenciar algumas organizações. E na maioria das prestadoras ou é Rio ou é São Paulo que você vai ter como sede, que é o maior conglomerado de pessoas, vamos dizer assim, utilizando serviços de telecom. Então assim foi que ela iniciou os seus trabalhos, vamos dizer assim, no Brasil, adquirindo essas empresas, essas participações, ou seja, os clientes também delas, por volta de 2003, e aí sim, você vai ter um crescente da prestadora ao longo dos anos, mas é assim que ela foi fundada. Qual é o objetivo da aula de hoje? Você saber quem é a Claro, ou Claro Brasil, e como ela atua e direciona seus esforços de atendimentos para o cliente corporativo. Aqui a gente vai falar com essa visão. Lógico que eu vou passar algumas informações da Claro como um todo, mas o foco é você entender o fluxo para atender você como gestor de telecom, que é o cliente corporativo da prestadora. Na aula de hoje, o que é que a gente vai ver? As empresas do grupo Claro, ou do conglomerado, vamos dizer assim, alguns serviços do cliente corporativo, soluções para a empresa, participação no mercado, canais de venda, sistemas e ferramentas que o cliente, claro, deve conhecer, ou seja, você como gestor de telecom que gerencia os serviços, você tem que conhecer esses sistemas, formas de atendimento, minhas experiências junto a Claro, ou seja, o que é que eu já vivenciei e como gestor de telecom pode resolver problemas e otimizar custos com essa visão de conhecer um prestador de serviço. Então, tudo isso é o que a gente vai ver na aula de hoje, para você entender quem é a Claro Brasil, como ela funciona e todas as informações que eu acredito que são básicas e necessárias para todo cliente corporativo da Claro saber. Se você não é cliente corporativo da Claro, tudo bem, mas é bom você conhecer como é que ela funciona, que aí você vai ter uma nova visão. Se você é cliente de outra prestadora, é bom você conhecer um concorrente, porque pode ser necessário no futuro. As empresas As empresas do grupo Claro, ou seja, quais são as incorporações, aquisições, quem controla a Claro.
A América Móvil é uma empresa mexicana, tá? É um grupo, vamos dizer assim, de empresas. Ela tem uma estrutura hoje muito mais forte nas Américas, mas também atua na Europa. Então ela tem atuação em mais de 25 países. Ela tem, por exemplo, dentre as marcas que existem, fora Claro, é a Tecfone, Telcel, Telmex e Telecom Áustria. A Tecfone, se não me engano, tem atuação nos Estados Unidos, Telcel e Telmex, se não me engano, no México. Mas na América do Norte e América Central você tem essas outras empresas. Na Áustria, lógico que é a atuação mais na Europa, fora a própria marca Claro. Aí, o que aconteceu? A Claro ela tinha uma estrutura e adquiriu a empresa NET, voltada para o mercado de banda larga fixa e também a parte de telefonia fixa. Então a NET ela foi incorporada pela Claro e até existia um determinado tempo a marca Claro. Hoje em dia, lógico, você vai ver, vai buscar na informação na internet, você consegue. Mas a Claro ela não trabalha mais oferecendo a marca NET. Ela oferece a Claro com esse tipo de solução. Por mais que até dentro da organização existam sistemas e funções diferentes. Mas para o cliente corporativo ou qualquer outro cliente, ele adquire a Claro e não mais a NET. Também existiu a aquisição da Embratel praticamente na mesma época da NET. E a Embratel ela tem uma estrutura muito mais robusta, vamos assim, comparada à NET, voltada para o cliente corporativo. Na Embratel você tem diversos serviços, serviço de cloud, que é gerenciamento de servidores, links dedicados. Você tem uma estrutura diferente, ou seja, serviços e gamas diferentes que auxiliam em muito o cliente da Claro. Então, entenda que a Claro ela tem essas organizações e você tem facilidade de comunicação dentro da organização por causa disso também. Mas a Embratel está dentro da Claro, do grupo Claro no Brasil. Ela também adquiriu a Nextel. Então a Nextel também é uma marca que deixa de existir e a Claro, voltada ao serviço, vamos assim, de rádio ou PPT, que é você tocar no telefone e a outra pessoa ouvir, como um rádio, um walkie-talkie normalmente, você tem o Claro NXT. Então, praticamente Claro Nextel, mas não vai ficar tão visível a palavra Nextel, a marca, mas sim a Claro com esse serviço, com algumas funcionalidades dos clientes que eram Nextel. Então, existiram essas aquisições e que fortalecem a marca da Claro e fazem com que ela tenha uma participação maior no mercado brasileiro, para você entender esse contexto. E além disso, existe a aquisição de uma parte da Oi Móvel. A Oi ela foi vendida para um conglomerado, vamos assim, de Vivo, TIM e Claro. Cada uma com sua participação, com a aquisição de novos clientes, de receber essa base da Oi, e isso vai aumentar a gama de serviços, vamos assim, que a Claro tem na questão de quantidade de clientes. Ela não vai ter um serviço a mais, ela vai ter só aqueles clientes da telefonia móvel que vão vir para o seu colo, vamos assim, para você atender, para você cuidar, para você fazer e dar atenção para aquelas empresas. Então, isso é a estrutura, é o histórico de aquisições ou de controle, por exemplo, da América Móvel sobre a Claro, mas a estrutura da Claro no Brasil. É assim que ela é estruturada, foram as aquisições e que isso fortalece a organização. E se você, por exemplo, como cliente corporativo, precisar de algum serviço da Embratel ou algo similar, por exemplo, queria só alguma coisa da NET, você falando com alguém da Claro, você tem um contato sobre as outras áreas. Hoje você não vai ver venda na NET, não vai ver venda na Nextel, vai ser tudo Claro, mas a Embratel ainda existe de forma separada, vamos assim, para os clientes adquirirem lá os seus serviços. E aí você tem essa estrutura que a Claro Brasil ela gerencia, vamos assim, esse conglomerado de organizações. Opa, esqueci de dizer, existe também o Instituto Claro, que é meio que uma organização separada da Claro, tá? Isso é muito mais voltado para ações sociais, para dar treinamentos, para dar cursos, para auxiliar populações que são algumas comunidades que precisam de apoio. Existem ações em diversos estados, diversas cidades, mas para mais informações, lógico, acessando o Instituto Claro você tem mais dados. Mas, no meu ponto de vista, é uma forma da empresa pegar os seus lucros, pegar suas receitas e devolver para a população. É isso que eu entendo que o Instituto Claro ele faz e devolve vamos assim,
para pessoas que precisam de mais apoio. Mas essa é a estrutura que você precisa pelo menos entender de como a Claro funciona, quais são as organizações, de onde ela veio e qual é o tamanho que ela tem hoje, é baseado nesse histórico e, lógico, nas ações que são feitas pela gestão da organização. Quando a gente pensa em alguns serviços da Claro Brasil oferecidos para os clientes corporativos, a gente tem telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, é o mais normal de você entender e ver nas grandes prestadoras. Também tem internet via satélite, TV por assinatura, locação e venda de equipamentos. Esses são os principais serviços, não são apenas esses, tá? Mas os principais que você, como cliente corporativo, deve conhecer, entender e saber que existem são esses. Por exemplo, esses 6. TV por assinatura, eu acredito que não é um serviço tão necessário para as empresas. Lógico que depende do tipo de empresa. Se for um hotel, você vai precisar para interagir com os hóspedes. Você pode ter essa necessidade ou algum outro tipo de organização. Mas telefonia móvel, telefonia fixa e banda larga são os serviços que você vai ver com mais visibilidade, com mais quantidade de clientes. Mas existem as outras opções, locação, venda de aparelhos e, por exemplo, internet via satélite, se for necessário. Mas é bom você entender a gama de possibilidades de um mesmo prestador de serviço, para ficar claro o que é que a Claro consegue oferecer e, lógico, e aí existem limitações de um ou outro serviço, de localização, CNPJ ou algo do tipo, mas sempre conversando com a área de vendas você vai ter as informações e valores e preços de cada um dos serviços. Existem soluções com serviços em conjunto também. Imagine que é mais ou menos o seguinte: você tem lá um serviço de telefonia, mas tem uma solução em conjunto, ou seja, um sistema que você pode utilizar, ou banda larga, você tem algum outro sistema. Mais ou menos isso que existem conjuntos de serviços. É mais ou menos isso que também existe que você pode fazer. Como uma empresa é uma estrutura com vários serviços, você pode ter esse conjunto e fazer com que mais serviços agreguem a uma fatura só. Por exemplo, ou você ter vários serviços de um mesmo prestador de telecom. Sobre as soluções que a Claro Brasil oferece para os clientes corporativos, existem algumas. Lógico que eu não vou aqui passar todas as soluções, porque existem diversas. Mas aqui as que eu acho mais possíveis de você compreender e que você deve aprender. Existe o PABX virtual. Se você não entende ou não sabe, vamos dizer assim, o que é um PABX, ele imagine uma linha fixa, só que você tem ramais. Então você recebe lá um número e você pode ter 10, 20, 30, 50 pessoas conectadas àquele mesmo telefone para receber ou fazer chamadas. PABX é isso. E você precisa de uma estrutura física, ou seja, de alguns equipamentos para receber essa ligação e fazer a transferência e fazer, lógico, também telefones em cada posição para receber um ramal, se você utilizar a determinada quantidade. A forma virtual é você não precisar dessa estrutura física e todas as ligações e chamadas são repassadas pela internet. Então existe essa possibilidade, dá para ser feita e a Claro oferece esse tipo de serviço para os clientes corporativos. Existe também uma parceria que eles têm com a Microsoft para oferecer o pacote Office. Então, a Microsoft 365 é a oferta, vamos dizer assim, do pacote Office para os clientes corporativos. Existem lá alguns níveis de serviço de pacote que o cliente corporativo ele pode adquirir, aí mais voltado para pensando na área de TI, de tecnologia da informação, que existe a aquisição de alguns serviços. Existe também o BEON, que é a inovação através da IoT, ou seja, a internet das coisas. No meu ponto de vista, são projetistas, ou seja, profissionais lá capacitados que quando você tem um projeto de inovação, algum projeto específico, você consegue conversar com eles e estruturar o seu projeto. Lógico, dependendo da necessidade, você vai ter a estrutura do projeto e também a aquisição de chips de telefonia, por exemplo, móvel, para você fazer essa conexão dos equipamentos, dessa comunicação. Na maioria dos casos, lógico, você pode fazer o projeto sozinho, mas se você precisar de apoio, se você tiver alguma ideia, ou até algumas startups da vida, eles podem ter o apoio da Claro através dessa área e fazer com que os projetos sejam mais
estruturados voltados à tecnologia. Então você tem o apoio da Claro também nesse tipo de solução. Aí existem diversas, seja a automação de indústrias, para você fazer a comunicação dos equipamentos, como é que você vai fazer, qual o protocolo de comunicação, qual vai ser mais ou menos o tráfego de dados. Você consegue fazer vários projetos, várias possibilidades com aquelas informações que você precisa. Ou, por exemplo, as cidades inteligentes, você tem um monitoramento de sinais, monitoramento de parquímetros, monitoramento de até CFTV, que é o circuito de televisão, ou seja, o circuito fechado de TV, para você gerenciar a cidade. Ou seja, possibilidades inúmeras quando você pensa em IoT. Até a automação da própria empresa. Você quer fechar uma cortina, ligar o ar-condicionado, desligar alguma coisa, você pode fazer isso, lógico, com a estrutura de uma rede Wi-Fi, por exemplo, ou seja, uma estrutura que não precisa de um chip móvel, ou você pode fazer uma estrutura que precisa de um chip móvel. Então, existem projetos e projetos, mas aqui o foco do Bion, no meu ponto de vista, é estruturar esses projetos de IoT. E aí você tem o apoio da Claro nesse tipo de solução. Tem também o Wi-Fi seguro, que nada mais é do que você acompanhar e controlar o consumo de internet e o uso. Então, se você tem lá um colaborador da empresa que está utilizando muita internet, você quer saber o que ele está fazendo, o Wi-Fi seguro ele vai te dizer quais são os sites acessados, qual horário. Você tem como saber, por exemplo, ele está utilizando aqui, vou dar um chute, tá? 10 gigas para coisas de pessoal, coisas que não são necessárias para a empresa, e 1 giga para a empresa. Mas ele quer aqui colocar um pacote de 20 gigas. Por quê? Porque ele está usando pessoal, ele não está usando para a empresa. Aí você consegue, com o Wi-Fi seguro, fazer essa avaliação. Sem esse Wi-Fi seguro, você não tem essa informação de para onde ele está acessando. Você consegue saber quanto de dados ele acessa, mas não como e o uso que ele está fazendo. Mas com essa ferramenta, sim, você tem esse apoio da Claro para gerenciar esse consumo, para você entender como é que funciona o serviço. E essas são algumas das soluções que a Claro oferece para o cliente corporativo, para você entender o fluxo, a estrutura, e que sim, pode te auxiliar, pode ser necessário para você em algum momento. Qual é a participação da Claro no mercado brasileiro? Ou seja, a Claro Brasil, como é que ela atua? O foco aqui é passar banda larga, telefonia fixa e telefonia móvel, que são os maiores, vamos dizer assim, conglomerados de serviços. E que você, como gestor telecom, é onde você mais atua. Banda larga, a Claro está em primeira posição. Ou seja, ela tem mais de praticamente 10 milhões. Com certeza, daqui a pouco, quando você ver esse vídeo, ela vai ter passado 10 milhões. Então, é muita conexão de internet. Lembrando que o grupo Claro tem, claro, as conexões que viram da NET e a Embratel. Pra você entender que é o conglomerado Claro, ou seja, o grupo Claro que tem essa quantidade toda de conexões de banda larga. Pensando em telefonia fixa, ela está em segundo lugar, com mais de, pelo menos perto de 9 milhões. Mas daqui a pouco, mais do que 9 milhões, ou seja, é uma questão de tempo, dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, ela já deve ter passado essa quantidade de 9 milhões de telefones fixos, ou seja, é muita linha, e ela está em segunda posição no Brasil. E na telefonia móvel, também em segunda posição, com mais de 66 milhões de telefones. Lógico que esses números aqui são de pessoa física e jurídica, tá? Aqui não é só PJ. Então aqui você consegue entender, claro, no Brasil, a participação, o que é que ela tem de clientes, ou seja, existem reclamações, lógico, mas a gente não consegue mensurar as reclamações fora no sistema da Anatel. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, ela recebe demandas de reclamações das prestadoras, mas a gente não consegue ver as reclamações que a própria prestadora recebe, nem da ouvidoria. Então, é um número parcial, ou seja, das reclamações que existem em toda e qualquer prestadora, um pequeno percentual é que vai para a Anatel, só para você ter ideia. Então, eu acho que é mais importante você entender onde a prestadora está, como é que ela atua, qual é a posição dela no mercado. Então, você sabendo que ela está numa posição de liderança, é mais fácil você ter mais segurança nos serviços prestados. Mas sempre pode acontecer problemas e dificuldades, tá? Não impede, independente da posição que a empresa esteja. Mas aqui você entende
como é que a estrutura da Claro está atualmente. Pensando nos canais de vendas da Claro, ou seja, como é que ela oferece os serviços corporativos para clientes corporativos. Eu conheço alguns cenários e o canal PME, que são de pequenas e médias empresas, eles têm parceiros de negócio que são os ACs, ou Atendimento Claro Empresas. Esses ACs, eles são normalmente uns parceiros comerciais, ou seja, prestadores de serviço, contratado pela Claro, ou seja, se faz um acordo entre as empresas e as pessoas dentro de um ACE, eles fazem contatos, telefone, SMS, e-mail, porta a porta, que a gente chama PAP, e vão buscar novos clientes. O foco da área de vendas é simples, novos clientes. Eles também têm uma área, vamos dizer, uma participação para renovação de contratos. Se o cliente já é daquela organização, ou seja, se um ACE da vida ele já atende sua empresa, ele vai tentar renovar o seu contrato, sim. Ele pode fazer isso, dependendo de quando tem um contrato ou algo do tipo. Mas eles têm uma estrutura para fazer muito mais foco em vendas, ou seja, aquisições de novas linhas, seja do cliente atual ou de novos clientes, e também na parte de renovação de contratos. E os ACEs, eles fazem esse tipo de ação. E existe também no segmento da Claro grandes contas. E aí, normalmente, grandes contas, você tem, no meu ponto de vista, uma divisão que pode ser mais o pessoal voltado à Embratel. Ou não, tá? Mas você tem essa divisão lá dentro da organização. Mas grandes contas, eles têm mais atividades, tem planos que você pode ter um valor mais acessível. E é lógico, depende de cada cenário, de cada empresa, cada organização e qual a quantidade de serviços que você tem lá junto à prestadora. Mas em resumo, você tem esses dois canais de vendas. Então tem os agentes corporativos e tem a parte de grandes contas, que aí sim você tem as demandas, vamos assim, diferenciadas. Nesses canais de vendas, lembrando, foco é venda, mas eles também conseguem auxiliar, pelo menos todas as experiências que eu vivenciei com a Claro, eles conseguem auxiliar também na parte de gestão de problemas, resolução de algo e principalmente na parte de custos do cliente corporativo, otimizar o que já existe de serviço contratado. Você entende como é que funciona. E alguns sistemas e ferramentas que o cliente corporativo da Claro ele tem que conhecer. Se você é cliente da Claro, você tem que ter acesso a essas ferramentas. Se você não é cliente da Claro, você tem que pelo menos saber que isso existe. Simples assim, porque você, como um cliente corporativo, você tem que conhecer os concorrentes do meu ponto de vista. Então, existem dois sistemas, o Conta Online e o Gestor Online. O Conta Online, simples. Você vai lá ter acesso às faturas, ao histórico de pagamento, ao documento de cobrança. Você vai estar lá as informações, vamos assim, mais gerenciais, que você vai ver os serviços contratados para você fazer o pagamento do documento. Em resumo, é isso que você vai ter no sistema do Conta Online. Lá, você, por exemplo, com um CNPJ, tá? Você acessa as informações e você, sendo um gestor de outro CNPJ, existe outro usuário sem. Então, para cada empresa, para cada organização, cada CNPJ, você tem um acesso diferente à ferramenta. E no Gestor Online, você tem acesso lá para você gerenciar o uso das linhas. Você controla, por exemplo, se eles podem fazer determinado tipo de ligação, se podem acessar a internet, se pode acessar a internet. Existe algum limite? Você quer colocar lá tantos megas? Pode fazer isso. Se você quer bloquear ligações recebidas a cobrar, se você quer bloquear ligações feitas para ligações internacionais ou ligações interurbanas, você tem uma gama de possibilidades do sistema para fazer ou bloqueios ou permissões. Lá você consegue fazer isso. E além desse fluxo, você vê o consumo, quanto de internet ou quanto de voz aquela linha utilizou. E aí lembrando, Gestor Online é para telefonia móvel, tá? Telefonia fixa você não vai ter acesso a essas informações. E no Conta Online você tem todas as informações para você consultar os dados do seu serviço que você contratou. Lá tem as faturas, o histórico das demandas, ou seja, você consegue ter todas as informações que você precisa da conta pelo Conta Online. Simples assim. São essas ferramentas que são as básicas e necessárias para todo cliente corporativo. E eu já vi situações de clientes da Claro, seja CNPJs, que não tinham acesso ao Conta Online. Esperava a fatura chegar, não tinha um processo de auditoria e avaliar as contas. Então,
Com essa ferramenta você consegue mais otimizar o seu tempo como gestor. A fatura vence, por exemplo, dia 10. Antes do dia 10, com certeza a fatura deve estar lá. Se ocorrer erro, lógico, é um erro sistêmico que você não tem como prever. Mas antes do dia 10, ela tem que estar lá. A Anatel diz que 5 dias antes da fatura ela deve estar. Mas normalmente quando eu consulto as faturas, elas estão até bem antes de 5 dias. E você consegue avaliar as informações, ver as faturas, encaminhar para pagamento, fazer o fluxo que é necessário. E no Gestor Online, quando você aplica uma configuração, normalmente, em alguns minutos ela já é aplicada para as linhas. Então, os sistemas eles têm uma funcionalidade, no meu ponto de vista, rápida e interessante para todo cliente corporativo da Claro. São ferramentas necessárias para você fazer a administração dos serviços. Quando a gente pensa nas formas de atendimento da Claro no Brasil, ou seja, o cliente corporativo, como é que ele pode ser atendido? Existe o site da Claro, que você vai ter lá acesso ao conta online, ao gestor online, a outras ferramentas. Você também tem um chat que você pode falar lá com alguma pessoa da Claro, você tem informações de vendas, ou seja, você tem diversas informações de documentos no próprio site da Claro. Por telefone, ou seja, telefonia móvel, você tem um 1052 ou de um telefone da Claro, o asterisco 860, para falar com atendimento normal, você faz esse tipo de chamada. Existe atendimento por e-mail também. Em algumas demandas tem um e-mail para todo e qualquer cliente, ou dependendo do segmento de cliente que você seja, você pode ter um atendimento via e-mail. Existem algumas áreas na Claro que elas podem receber essas demandas para fazer as ações que forem necessárias para o cliente corporativo. E você tem a parte de atendimento presencial em lojas, você pode ter essa função, e a ouvidoria da Claro, você pode resolver um problema que pelo atendimento inicial você não conseguiu. Então, tentou pelo atendimento, não conseguiu ter uma demanda, a Claro disponibiliza a ouvidoria para você resolver aquela demanda. A ouvidoria serve para isso antes de você ir, por exemplo, para a Anatel ou para algum órgão judicial, fazer aquela reclamação de algum problema que aconteceu. A ouvidoria serve para isso. Fora aqui, existe a própria área de vendas, tá? Porque a área de vendas, do meu ponto de vista, ela é direcionada muito mais para vendas. Porém, ela pode auxiliar sim em algum atendimento de demanda que seja necessária. Se não for a parte de negociar contrato, ela consegue auxiliar em algumas demandas. Existem, lógico, limitações e cada parceiro da Claro é um parceiro da Claro. Depende também do relacionamento que você tenha com a prestadora, mas eles conseguem auxiliar em algumas demandas, alguns problemas que acontecem. Você consegue ter o auxílio da prestadora em diversos tipos de casos, se não em todos, pela área de vendas. Mas lembre-se, primeiro fala com a prestadora, registra lá o protocolo, verifica se você consegue e, se necessário, fala com a área de vendas, que eu acredito que eles vão te auxiliar no que for necessário e possível para você ter os seus serviços funcionando de forma perfeita. Quais são as minhas experiências com a Claro Brasil? Ou seja, o que é que eu já vivenciei e que melhorou o meu relacionamento ou que eu aprendi ao trabalhar junto com a Claro Brasil? Primeiro, eu já trabalhei em um call center que era prestador de serviço da Claro, então eu já atendi diversas demandas. Eu já conheci o sistema deles, mas lógico, o sistema deles não é nem tanto, nem recordo tanto do sistema, mas sim das funções, o que é que era feito. Então, eu entendi a Claro nesse processo, ou seja, comecei pelo call center atendendo as demandas dos clientes e que eu conseguia enxergar alguns problemas e atendi diversas demandas. Nem sei quanto tempo eu atendi as demandas especificamente da Claro, mas foi um bom tempo que deu para ganhar uma certa experiência. Quando eu trabalhei na Samsung, o foco era atender os clientes corporativos. E os clientes corporativos da Samsung são as prestadoras. O foco maior que eu tinha era em outra prestadora. Mas ainda assim eu conversava com alguns clientes da Claro quando era necessário, porque era para vender a Samsung, ou seja, os aparelhos. E sempre é bom, se você tem um cliente do lado querendo sua ajuda, vai lá e ajuda, né? Não tem muito mistério. Então, eu auxiliava alguns clientes da Claro em algumas demandas quando era necessário, pensando em aquisição de aparelhos Samsung. E a parte do ACE, que é o agente corporativo da Claro, certo? O atendimento Claro Empresas é o ACE, ou seja, o parceiro de negócios que vende os serviços para cliente corporativo. Como eu já trabalhei na TIM,
Então eu conheço esse mercado, sei como é que funciona. E quando eu conversei com os assets da Claro, ou seja, alguns parceiros, até já conversei com a própria Claro, avaliando a possibilidade de ser um asset, de montar uma estrutura. Então eu sei como é que eles funcionam, como é que é a estrutura de negócio, como é que eles funcionam por dentro. Lógico que eu não vou saber todos os detalhes porque eu não fui um asset. Então, lógico, quem é, ele vai ter um pouco mais de experiência por causa da vivência. Mas eu sei como é que funciona, conheço algumas estruturas e como eles devem fazer o serviço. Então, acredito que isso me deu mais informação, me deu mais experiência de como funcionam parceiros de negócio da Claro para a venda do mercado corporativo. E além disso, eu sou cliente. Se você é cliente da Claro, estamos juntos. A diferença é só que eu também gerencio outras empresas que tem a Claro como prestador de serviço. Então, como gestor telecom e como cliente, eu tive já diversas experiências, diversos cenários, e eu conheço como a Claro faz o atendimento, como é que eu posso resolver problemas e otimizar o tempo daquelas demandas. Então, acredito que a experiência, lógico, essa é a minha, você tem a sua. Claro que aqui eu tive problemas com a Claro, ou sucesso com algumas demandas. Ambas as situações eu tive com a Claro. E o importante é, problema se resolve, custos se diminui. Simples assim. Você tem que fazer esse processo e quanto mais experiência você tiver para otimizar o tempo e o dinheiro, é a melhor situação possível. Essa foi e é a minha experiência junto à Claro Brasil. Eu acredito que isso auxilia e fortifica para poder te passar toda e qualquer informação que eu sei, que eu conheço, que é o que eu estou fazendo aqui para você. E quanto mais você conhecer um pouco mais do seu prestador de serviço, é o melhor cenário para você alcançar melhores resultados. Como gestor de telecom, pode resolver problemas e otimizar custos por conhecer o prestador de telecom. Simples. Existe a metodologia que eu ensino que é a Reduza Custo Todo Mês, onde eu passo em cursos, mentorias, até nessa aula que eu estou dando para você aqui, como eu acredito que seja a melhor forma de você gerenciar os recursos de telecom, que é telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, alguns serviços que você consegue gerenciar. E na metodologia existe o pilar negociação e o pilar gestão. Pilar negociação é você buscar os melhores preços, não necessariamente o menor, tá? Mas o melhor, porque você tem que aliar preço com o serviço funcionando. Não adianta eu pagar R$1, mas o serviço não funcionar. E eu pagar R$10 e o serviço funcionar. Beleza. É isso que a empresa precisa, que a organização tem necessidade de ter o serviço funcionando. Então, quando você conhece o prestador de serviço, ou seja, você sabendo como ele funciona, você consegue otimizar custos. Você sabe quais são os planos que a Claro oferece? Você sabe como é que ela funciona a parte de renovação de contrato, aquisição de contrato, portabilidade, mudança de plano, diversas outras opções que existem para você otimizar os custos. Então, no pilar de negociação, quando você conhece o seu prestador ou o seu concorrente, estou aqui falando da Claro. Você pode ter um contrato com a Vivo, com a TIM ou com outra prestadora, e é importante você saber disso. Seu prestador atual ou o concorrente, porque você vai otimizar custos, pensando no pilar negociação. No pilar gestão, é você gerenciar as demandas. Então, como é que você acessa a fatura, quais são os sistemas que existem, mas você gerencia os recursos, se tiver problema, como você resolve, quais são as formas de atendimento, tem ouvidoria, como é que eu faço XYZ, a área de vendas consegue me apoiar em algo. São esses os pontos que você vai ter velocidade para resolver as demandas. Porque venda é um processo que, no meu ponto de vista, você vai fazer uma vez por ano, um processo mais curto. Auditoria, por exemplo, de fatura, todo mês. Se tiver algum problema com a linha, você tem que resolver. Você não vai demorar tanto tempo, você tem que ter velocidade para aquilo. Imagina que uma linha de um diretor fica parada por 2 semanas, 3 semanas, um mês, o diretor te mata. Mais ou menos isso. Mas é simples, eu já tive demanda que, Kleber, o diretor teve a linha bloqueada, aconteceu isso, isso e isso. Você, como gestor de telecom, tem que parar as demandas e, beleza, resolve. E aí, se você conhecer a prestadora, saber como você resolver, é a melhor forma possível. Vai
otimizar tempo e também, por consequência, custos. Então, existem esses dois cenários que eu acredito que sim, por você conhecer o seu prestador de serviço, saber como ele funciona, isso vai te otimizar tempo e dinheiro, principalmente para a sua organização. Seu chefe, seu gestor, seu diretor, ele vai achar ótimo. Se ele te der uma demanda, um problema agora, você resolver ele rapidamente. Assim como, o custo está alto e você conseguiu otimizar. Conhecendo o prestador é o primeiro passo mínimo para você conseguir esses dois pontos: otimizar custos e tempo. O que é que a gente viu na aula de hoje? Ou seja, quais foram os pontos que a gente falou sobre a Claro? As empresas do grupo, ou seja, a América Móvil, que gerencia, que é a controladora da Claro, que a Claro tem participação em diversos países, mas como é que ela funciona no Brasil? Tem a NET, a Embratel, a Nextel, que ela adquiriu, a Oi Móvel e por aí vai. Alguns serviços de cliente corporativo que a gente viu, soluções, participação no mercado brasileiro, canais de vendas, sistemas e ferramentas, formas de atendimento, minha experiência e como o gestor telecom consegue resolver problemas e otimizar custos por conhecer, por exemplo, o prestador de serviço. Acredito que essas informações são suficientes para agora você saber quem é a Claro, como é que ela atua no mercado corporativo do Brasil, a Claro Brasil, a Claro, um pouco de como essa organização funciona. E o objetivo dessa aula é você conhecer esse prestador de serviço, saber como é que ela funciona, como é que ela atua e como você pode ter algum serviço necessário. Lógico, fala com a área de venda, se você já é cliente, você tem algumas áreas de atendimento e eu creio que é importante você ter essa informação e conhecer esse parceiro de negócio. Que um prestador de serviço, no meu ponto de vista, ele tem que ser um parceiro, ele tem que estar ali junto para te auxiliar em todas as necessidades da empresa. Porque se você, como empresa, aí sai gestor telecom, você como empresa, você é um colaborador, você quer que a empresa cresça, que a empresa ganhe mais dinheiro, que a empresa lucre mais. Se você tem um parceiro ao seu lado que faz isso, independente seja Claro ou qualquer outro prestador de telecom, isso vai te auxiliar, vai fazer sua empresa crescer. E você como profissional gestor de telecom, vai auxiliar a empresa. Eu acho que isso é fundamental para qualquer parceria de sucesso. Então, aula 038, a gente falou da Claro no projeto Gestor de Telecom. Espero ter te auxiliado. Qualquer dúvida, manda as ordens. Abraço! Fui!